nosso encontro de hoje a gente vai falar sobre TDAH. Os encontros anteriores nós estávamos falando sobre intoxicação alimentar. Nós demos uma pausa sobre esse tema porque a gente ia começar uma nova sequência, que é falar sobre as doenças causadas pelo fator nutricional. Mas surgiu esse assunto do TDAH na última semana, algumas coisas que a gente teve contato, foi chamando a atenção pra gente, né, da gente para esse tema. Até mesmo a gente viu, acho que muitas pessoas devem ter acompanhado nas redes sociais, na televisão, a imprensa noticiou que a Simone Biles, uma ginasta norte-americana, ela desistiu das Olimpíadas e um dos motivos foi associado ao TDAH dela, ao uso de medicamento, né, que ela faz. Ela disse que precisava cuidar da saúde mental dela nesse momento, por isso ela desistiu da prova. Ela era uma das favoritas para o ouro. E a gente resolveu então abrir esse encontro inicial dessas lives aqui pelo Instagram também, não apenas pelo YouTube, para estar trazendo esse tema e conversando um pouquinho com todos vocês sobre o assunto. Que a gente, sim, em uma hora, claro que a gente não consegue abordar todo o assunto, a gente não tem como descrever para vocês como que é realizado o diagnóstico, quais que são todos os efeitos colaterais, por exemplo, das medicações utilizadas, mas a gente vai tentar traçar um pouco assim esse panorama para a gente chegar mais no final, que é o que a gente realmente tem como objetivo do nosso trabalho, que é apresentar algumas possibilidades que não estão associadas à medicina convencional. A gente trabalha com a medicina integral, com a terapêutica integral, e a gente tem desenvolvido nesses nossos encontros essa conscientização de que o indivíduo tem que parar de ser visto como uma doença específica, por exemplo, uma hepatite. A pessoa não é só o fígado dela. Existem várias outras situações a nível emocional, a nível psicológico, que estão ali unificadas naquele indivíduo e que favorecem sim o surgimento da hepatite, como que a doença se desenvolve naquela pessoa também, e até as possibilidades de cura têm essa relação com o todo, né? Com a integralidade do ser realmente. Então, falando hoje sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente traz para vocês uma ideia de contextualização. Dentro dos estudos que a gente realizou para o encontro de hoje, a gente percebeu que o início, né, quando se começa a falar sobre TDAH, foi por volta de 1902, com um psiquiatra britânico, né? Ele era britânico, George Still. Uhum. Ele, com as experiências dele lá no hospital que ele trabalhava na Inglaterra, ele começou a observar um comportamento diferente em algumas crianças. E aí é quando, na literatura, a gente começa a perceber os primeiros registros desse transtorno que hoje seria o TDAH, né? O George Still, ele foi considerado o primeiro pediatra da Inglaterra, né? Ele era um médico psiquiatra e que atendia muito crianças. Então ele começou a observar um comportamento nas crianças, um comportamento de não obediência às regras, né? Um comportamento onde a punição, que era a forma de educação mais comum na época, não era eficaz, e começou a desconfiar que ali tinha alguma coisa nova, alguma coisa que ainda não era conhecida. Sim, quando a gente estava fazendo o estudo, a gente leu alguns artigos científicos que estavam falando muito mais de uma observação de um comportamento moral inesperado. E hoje a gente já sabe que esse desvio de conduta moral não está necessariamente associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas os primeiros relatos que o George Still ele descreve, né, como transtorno de déficit de atenção, como seria, entre aspas, tinha uma relação direta com essa questão moral. E a questão moral entra muito mais, né, no transtorno de conduta, e o TOD, que é o transtorno de oposição e desafio, que é uma coisa mais psicológica. O Breno consegue falar um pouco melhor sobre isso, né? É muito mais um desvio psicológico do que neuropsiquiátrico, né? Como é o caso do TDAH.
E aí, a gente traz, por exemplo, aqui para vocês alguns dados, que a gente já entra um pouco hoje no que como que é feito o diagnóstico da doença. Então, a gente já sabe que o TDAH, ele afeta basicamente 5% da população. Infantil. Infantil, que é muito significativo essa informação. Uma pessoa que chega hoje, por exemplo, num consultório e diz que está desconfiado de que ele tem déficit de atenção. Uma das primeiras coisas que o médico, o psiquiatra, né, geralmente quem avalia esse tipo de transtorno é o psiquiatra, vai perguntar para ele se os sintomas que ele está apresentando começaram agora na vida adulta, na adolescência ou se iniciaram na infância. Porque para ser o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os sintomas, os sinais precisam ter começado a aparecer na vida da criança, antes dos 12 anos de idade. Os distúrbios psiquiátricos, quando a gente começa a estudar um pouquinho, a ouvir falar sobre déficit de atenção, hiperatividade, a gente começa a se identificar muito, a gente fala assim, peraí, eu tenho isso, eu tenho essa ansiedade, eu tenho esse estresse, eu tenho essa desatenção. O que a gente tem que entender é que uma doença, quando a gente chama de transtorno transtorno TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um conjunto de sintomas e não só um sintoma isolado. E a gente tem que entender que mesmo que a gente tenha aquele sintoma, que a gente tenha aquela desatenção, muitas vezes a gente não tem o nível de desatenção que é considerado junto com os outros fatores para ser considerada doença, né, específica. Uhum. E assim, esse ponto que o Breno está levantando é muito importante, porque hoje na internet a gente tem vários sites confiáveis e nem tanto confiáveis assim, que disponibilizam o que a gente pode chamar de testes rápidos para diagnosticar TDAH. E não é assim algo tão simples, né, amor? Porque assim, a pessoa vai lá, preenche o teste, responde tudo aquilo e com certeza, para mais ou para menos, vai dar alguma coisa que vai aparecer algum sintoma que é similar aos sintomas de déficit de atenção, principalmente. Nos adultos a hiperatividade é um pouco mais controlada, mas hoje a gente percebe assim, até mesmo por influência que a gente tem do uso exagerado das telas, do celular, de computadores, que as pessoas realmente estão muito mais desatentas. Então, se elas fizerem esses testes, elas vão começar a acreditar, qualquer pessoa que fizer, eu tenho déficit de atenção. E não é tão simples assim um diagnóstico desse porte, né, de um transtorno. A gente sabe que desses 5% de crianças que apresentam o transtorno, né, nessa fase antes dos 12 anos, 60% vai continuar desenvolvendo, vai levar a doença para a vida adulta, né? É um número muito alto ainda, infelizmente. Mas assim, hoje a gente percebe também muitas pessoas acreditando que tem TDAH por conta de um ou outro sintoma que é parecido. Mas assim como, por exemplo, a gente tem febre em vários tipos de infecção, a gente também pode apresentar algum sintoma que é similar ao déficit de atenção, ao transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, mas que também pode estar relacionado a estresse, a cansaço, né, a fadiga mental também, por conta de estarmos tão envolvidos muitas vezes com estudo, com trabalho, com essa rotina cotidiana. A própria desatenção causada pela dispersão com que a gente é condicionado quando a gente fica vendo as mídias sociais, né? Que são formas de distração e que são muita informação muito quebrada, e isso vai causando uma perda de foco na nossa mente, no nosso funcionamento cognitivo. Uhum. É muito importante a gente entender que existe uma diferença muito grande entre apresentar sintomas e realmente ter a doença, né? Se a gente pensar, por exemplo, todo mundo aqui
faz exame de glicemia, a gente vai ter taxas de glicemia circulante no nosso sangue. Só que não necessariamente todo mundo tem diabetes. Porque para ter diabetes você precisa ter uma taxa elevada de glicemia circulante, né? Só para a gente entender um pouco esse contexto. E aí, as pessoas ficam muito ocupadas com esses sintomas que estão sendo apresentados e eles não buscam realmente um profissional que possa fazer um diagnóstico correto, se a pessoa tem ou não, né? Para que se inicie verdadeiramente um tratamento quando for necessário. E aí, a gente aproveitando toda essa história que nas últimas semanas vem sendo falado aí nas mídias sobre o TDAH, por conta da Simone Biles, a gente tem observado e a gente percebeu algumas pessoas que fizeram contato conosco, a gente colocou no Instagram, nas nossas outras redes sociais também, pedindo opinião para as pessoas sobre se querem fazer perguntas, né, para mandar alguns relatos. A gente viu muitas pessoas dizerem que tem TDAH por apresentarem déficit de atenção. Ah, mas eu não consigo estudar direito. Assim, eu tenho muita dificuldade para aprender na escola, mas são pessoas adultas. E aí a gente tá colocando essa observação para tomar cuidado, porque não necessariamente seja um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Talvez a pessoa esteja sofrendo de alguma outra enfermidade a nível psicomental, né? O nível emocional também pode interferir muitas vezes nessa situação, mas geralmente alguma coisa de cansaço mental pode estar influenciando também nessa desatenção do cotidiano. Como o Breno estava colocando, né? A gente passa tanto tempo hoje em dia com o celular na mão que realmente parece que a nossa interação com o mundo real começou a ficar muito mais fragilizado, né? Então, assim, essa questão, né, que se levanta agora com todas as propagandas, né, todas as informações que surgiram na mídia sobre TDAH, a gente começa a pensar também que houve um certo glamour da doença. Parece que é chique ter essa doença. Parece que é confortável, né, você justificar a sua falta de atenção, muitas vezes até a sua procrastinação. Ah, não, eu não tenho ânimo para fazer as coisas porque eu tenho TDAH. Será que isso é realmente verdade? E aí a gente tem várias outras pessoas que são personagens mais conhecidos e famosos, como Jim Carrey, por exemplo, o Steve Jobs, que tinham TDAH, faziam tratamento para TDAH, Jim Carrey talvez ainda faça, mas continuavam sendo produtivos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente se vale muitas vezes de muletas, né, de justificativas para dizer o porquê não estarmos dando conta daquilo que a gente poderia. Porque às vezes a gente não tá doente realmente, né? O número é alto, mas muitas pessoas talvez não tenham esse transtorno especificamente, né? E aí, entrando um pouquinho nessa questão dos sinais e sintomas, a gente pode falar, né, sobre essa questão das pessoas continuarem buscando muitas vezes as informações apenas no Google, como se fosse o médico de todo mundo, né? E a gente tem muitas coisas ali que são válidas, que são realmente boas e trazem alguma luz para o assunto, mas a gente tem que aprender a filtrar também essas informações que a gente tem na internet, né? E aí, assim, falando um pouco agora sobre sinais e sintomas, essa questão da procrastinação, por exemplo, da desatenção que a gente tem, tudo isso tem graus. E quando a gente fala de TDAH especificamente, a desatenção precisa acontecer em mais de um local. Então, se a gente pensar, por exemplo, a pessoa tem descalculia, que é essa dificuldade em conseguir resolver contas de matemática, né? Aquelas equações de matemática. A pessoa tem dislexia, né? Mais uma dificuldade também, mais com as letras, né? Essa parte mais literária. Não necessariamente a pessoa tem TDAH. Então, o que a gente chama de TDAH?
TDAH a gente dá um nome, é um diagnóstico, né, de uma doença, que vem associado a um comportamento hiperativo, que é um comportamento ativo, extremamente ativo, né, mais do que o que a gente chama de natural das pessoas, principalmente em crianças, e um comportamento desatento, um comportamento onde a pessoa não consegue focar, ter um foco e ter uma concentração durante algum tempo, né, tempo que geralmente é exigido. E nisso a gente pode ter várias origens, né? E uma causa e não necessariamente o comportamento de desatenção e de agitação, ele é o TDAH, né? Para ser considerado TDAH, ele tem que ter episódios antes dos 12 anos, né? Então, se você é adulto e começou com um comportamento agitado e não tinha, quando era criança, esse comportamento agitado, essa falta de atenção, isso não é considerado, não é um critério válido para ser considerado um diagnóstico de TDAH. E se você sente que você está agitado e está desatento em um ambiente, por exemplo, só no trabalho, também caracteriza isso é uma característica de que não é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque para ser, ele precisa ter em pelo menos 2 locais e tem que ser prejudicial, tem que te prejudicar em pelo menos 2 ambientes. Então, por exemplo, no trabalho e em casa. Quando é criança, por exemplo, em casa e na escola. Então, muitas vezes, os pais consideram a criança não está conseguindo desenvolver, né, a cognição ali na idade correta. E já começa a associar que isso seja um TDAH. E não necessariamente é o que acontece. Se a criança consegue ter uma vida normal dentro de casa, ali no seio familiar, o que está acontecendo na escola provavelmente é alguma outra coisa. Essa dificuldade de aprendizado da criança vai ser outra coisa e não necessariamente o TDAH. E aí a gente começa a perguntar então, bom, mas se eu tenho essa desatenção e a gente já viu que o TDAH está em torno de 5% das crianças e 2,5% dos adultos. E o que a gente vê no nosso dia a dia é que muitas mais pessoas a gente considera que são pessoas agitadas e pessoas desatentas, né? Incluindo a nós. Então, o que pode ser isso? O que pode gerar um sintoma, esses sintomas, e não ser TDAH? Então, se a gente pensar um pouquinho, vamos supor que aconteceu uma coisa muito grave na nossa família. E a gente está lá preocupado. Nosso colega de trabalho olha para a gente e vê que a gente está no mundo da lua, vê que a gente está desatento, né? E ele perguntou, fulano, o que aconteceu? Ah, estou preocupado, aconteceu uma coisa grave na minha família. Então a gente começa a perceber que a desatenção ela pode ser causada por outras coisas e que não necessariamente são orgânicas também, né? São coisas do campo psicológico. Então, quando a gente está preocupado com alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que a gente pensa que pode acontecer, isso é uma origem muito comum de sintomas de desatenção, né? A gente também tem outras causas, né? Por exemplo, se a gente está muito cansado, o cansaço, a gente sabe que a gente vai ter um rendimento, uma atenção diminuída. Não necessariamente a gente está com um problema psicológico e não necessariamente é um problema orgânico crônico ou mais longo. Às vezes é só realmente um cansaço, uma coisa temporal e passageira. Pode acontecer também que a gente já esteja há algum tempo, alguns meses, semanas, meses, talvez alguns anos, com essa desatenção. E aí a gente já pode começar a desconfiar, né? Não de um cansaço, mas não de um cansaço pontual, mas talvez um esgotamento psicológico, psíquico, ou talvez um próprio esgotamento orgânico,
né? Uma deficiência de algum mineral. Uma coisa que é muito importante nesse ponto que o Breno está falando, a gente observa muito isso, né, em alunos de cursinho pré-vestibular e também em pessoas que trabalham em locais fechados, em escritórios, por exemplo. Não pega sol, as pessoas entram ali 7 horas da manhã, saem 5 horas, 6 horas da tarde muitas vezes e não vai lá no sol nem por meia hora, sabe? Talvez alguns levem já a comida pronta para o trabalho, não vão nem no restaurante, nem esse trajeto curto. E aí depois não entende, né? A vitamina D vai lá embaixo e não entende por que tá tão desatento, por que tá ficando tão fadigado, tão cansado. E aí é isso que o Breno tá colocando. É muito mais uma questão orgânica do que realmente neuropsíquica, nesses casos, né? Sim. E aí, olha só, uma coisa que é muito interessante que a gente não se dá conta. Se a gente pensa, a gente precisa de 2 fatores, né? De 2 locais, assim, para que a gente possa diagnosticar que a criança tenha TDAH. Ela precisa apresentar o comportamento de desatenção e de hiperatividade em casa, por exemplo, e na escola. Mas pensa numa criança de 5, 6 anos de idade. O que ela quer fazer da vida? A não ser brincar, correr, saltear para tudo quanto é canto, né? Aí a gente coloca a criança no nosso sistema educacional, que é quase que como um amigo nosso estava comentando, a gente compartilhando com ele, ele falou assim, é um sistema educacional baseado em presídio. E realmente é. Se a gente pensar, até a arquitetura das escolas é feita em presídio. Tem as celas, um corredor para ficar visível, para que alguém fique vigiando as crianças ali no cotidiano delas. A gente pega uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade, nesse início, né, de alfabetização, coloca por 4 horas sentado numa cadeira, olhando para um quadro branco, né? A gente pensa assim, em casa, a criança tem contato com o celular, com a tela do computador, com televisão, que tem inúmeras cores, a gente tem toda essa possibilidade tátil de estar lidando também com esses equipamentos. O número de pixels é gigantesco. Aí a gente chega na escola, a criança tem que ficar 4 horas sentada, né? Ela tá louca ali, ligada no 220, olhando para um quadro onde a professora geralmente escreve com a caneta azul e alguns talvez coloque o título de preto ou de vermelho. Gente, pensa como que pode fazer isso com a criança. E geralmente com assuntos que não que não chamam o menor interesse da criança. Sim, não tem, assim, é uma loucura, é uma tortura, gente. O nosso sistema educacional é uma tortura para as crianças. A gente ainda está vivendo na era medieval nesse tema. E aí, se a gente estuda um pouquinho mais a fundo, a gente vai começar a perceber o nosso sistema educacional, ele é um sistema industrial. Ele se baseia no mesmo processo ali da Revolução Industrial, que criando as fábricas, começa a incutir na cabeça dos operários que eles precisam seguir uma rotina, ter horário para trabalhar, horário para ir no banheiro, porque na escola muitas vezes, quantas vezes a gente já ouviu casos sobre isso, que a criança queria ir no banheiro, mas o professor não deixou ir no banheiro e o menino faz xixi na roupa. Aí vem toda a questão do bullying associada, aí a criança já fica depois com todo o sentimento assim, né, de inferioridade, que também vai gerar alguns sintomas similares à desatenção, né? Essa questão de ser inferiorizado diante dos coleguinhas. E assim, a gente vive nesse sistema totalmente industrial. A gente quer que esse sistema capitalista, esse sistema educacional capitalista, que a gente permite ser um sistema que educa as nossas crianças, forma pessoas para serem operários de fábrica, não pessoas para pensar. E a gente já tem hoje, né, algumas possibilidades que divergem totalmente desse sistema, como é, por exemplo, a Escola da Ponte, ou a metodologia do Rudolf Steiner, né? A Escola Waldorf, por exemplo, que
já faz com que a criança vá para o meio da natureza, realmente colocar a mão na terra para ela entender o que é solo. Ela realmente vai ali coletar uma planta, vai plantar algo para saber como é que funciona toda essa parte bioquímica das espécies. E não fica só dentro de uma sala, dentro de uma caixinha, com grades nas janelas, realmente parecendo uma prisão. A criança vai aprender, vai ter experiência direta da vida, né? E não ter uma experiência de segunda mão, ou de terceira ou de quarta, né? Ensinada por um professor, que foi ensinado por outro, que foi ensinado por outro, e no final das contas o contato que ela tem com a realidade é um contato abstrato, e onde ela aprende pouco, e por aprender pouco tem pouca atenção, tem pouco interesse. Pouco interesse. As nossas escolas não despertam, essas escolas padrões que a gente tem, não despertam interesse em criança alguma. Os adolescentes até suportam, né? Estão ali muitas vezes até forçados pelos pais, assim como as crianças também. Mas assim, para criança, isso realmente é massacrante. Ficar ali dentro daquele sistema. Pode ser até bonitinho, porque tem os brinquedinhos coloridos, né? Em muitas escolas hoje, a gente já vê algumas padrões que a gente até olha e fala assim, nossa, que bonitinha essa escola, que legal isso. Mas a metodologia de ensino continua ainda sendo pré-histórica. E o horário da brincadeira são os 15 minutos do recreio e os 10 minutos antes de começar a aula. Então, assim, não é o suficiente. A gente precisa começar a rever um pouco todo esse sistema. Se a gente não quiser que mais doenças psiquiátricas, né, psicológicas surjam, porque é isso que tem adoecido muito as pessoas. A gente está trazendo essa ideia porque dentro, assim, a criança, é claro que na escola, ela em casa, ligada no 220, com toda essa vitalidade que a criança tem, com toda essa disposição de viver, a gente insere a criança no sistema que quer que ela fique ali parada, congelada, né? Que ela entre dentro da forma e ela não vai querer fazer isso. Aí os pais viram, a criança não está aprendendo português, não está aprendendo matemática, a professora que também não entende muito sobre isso, vai falar com os pais, vai reclamar com os pais do comportamento dos filhos, os pais vão aceitar aquela reclamação como sendo real, como sendo verdadeira, porque eles também muitas vezes não têm nem tempo para prestar atenção no próprio filho, que é um outro levantamento, né? Afinal de contas, a gente deixa para depois, em outra ocasião a gente fala um pouco sobre isso, essa questão educacional da família. O que os pais vão fazer? Vão levar no médico. Meu filho tá com déficit de atenção e hiperatividade, o que eu posso fazer? Eu quero medicar o meu filho. Porque geralmente quando leva ao médico, alguns médicos vão até apresentar algumas outras possibilidades. Mas muitos pais têm levado os filhos em busca de um medicamento que faça com que a criança fique comportada. E geralmente a gente desconsidera que nós somos adultos. Em geral, os adultos são cansados. Cronicamente cansados. E quando encontram com uma criança que está com toda a energia da criança é um incômodo muito grande para o adulto. Então, não necessariamente a criança está com excesso de energia, mas talvez o adulto esteja com excesso de fadiga. E isso não só os pais, mas os professores, né? Quanto os adultos são exigidos, né? Se a gente for parar para pensar que geralmente a carga horária de trabalho é de 8 horas, e 8 horas, ou talvez menos, a gente durma, e em geral, o resto das 8 horas, a gente também fica ocupado com atividades de casa, atividades extra trabalho, extra escola, o nosso tempo de descanso, o nosso tempo para realizar atividades criativas é muito escasso. Então, geralmente, quando a gente tem um tempo, o que a gente quer fazer? Descansar, dormir, né? E geralmente esse descansar, né? A gente criou a ideia de descansar, é sentar no sofá muitas vezes e assistir televisão ou realmente dormir. E não necessariamente isso descansa. Principalmente a primeira parte, que é sentar em frente à televisão.
Isso não descansa a nossa mente de verdade, né? Pode até trazer um certo alívio, porque a gente fica ali com a mente em stand-by por um tempo, né? Mas existem outras atividades, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, que realmente poderiam favorecer muito mais esse refazimento energético da pessoa. E muitas vezes é quando a criança vai para a escola, o professor não consegue, o professor também é cansado, o professor também não consegue acompanhar a energia, não só o professor, mas com toda a dinâmica educacional, não encaixa com a criatividade da criança, com a forma da criança de se expressar, e fica uma criança que ela é podada, ela não pode levantar, ela não pode brincar, ela não pode descobrir, ela não pode aprender outras coisas senão aquilo que o professor está falando naquele momento. Então ela fica na escola com a energia contida, né? Não necessariamente ela consegue canalizar a energia dela no aprendizado que o professor está colocando. Chega em casa com a energia acumulada e os pais também cansados não conseguem acompanhar a criança em casa. Então a criança, quando está em casa, é jogada para a escola para ser ensinada, e quando está na escola é jogada para casa para ser ensinada, e não consegue ser ensinada e se expressar e ser ativa em nenhum dos dois lugares. Sim, olha só. Então, comentando ali que esse padrão de escola que a gente tem é como se a criança calçasse 46 e a gente quisesse inserir ela dentro de um sapato 35. É bem isso mesmo. Não é nem que o sapato é tipo 45, não. É bem distante, tá muito distante realmente o nosso sistema da realidade de uma criança, né? E a gente sabe que na cultura chinesa, alguns anos atrás, existia também a cultura dos pés pequenos, né? Falando dessa analogia dos sapatos, onde as mulheres, elas, pelo padrão estético da época, elas apertavam os seus pés com faixas para que os pés coubessem em sapatos muito pequenos. E nesse processo, elas deformavam completamente os pés. E hoje a gente está deformando completamente o campo emocional, o campo psíquico das nossas crianças. E aí a gente cresce, né, esperando um determinado comportamento das pessoas na adolescência, na vida adulta, que eles não têm condições de executar, eles não conseguem expressar, porque eles estão ali limitados, essas ataduras que foram moldando, né, que foram deformando todo esse campo psíquico dele, esse campo emocional. As pessoas, cada vez que passa, elas estão muito mais irritadas, mais estressadas, mais sensíveis também. A gente vê muitas pessoas com depressão hoje em dia, pessoas, não só crianças, pessoas mais velhas também, apresentando quadros de depressão profunda. E isso tem uma relação direta com essa situação. A gente sabe que algumas comorbidades estão associadas ao TDAH. Além do TOD, que é o transtorno de oposição e desafio, né? A gente teria a depressão e a ansiedade. São esses três fatores assim que vêm geralmente como uma associação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas também é claro que outras pessoas, principalmente adultos, apresentam depressão, apresentam ansiedade no cotidiano, e isso não necessariamente teria a ver com TDAH. Mas são coisas que parece que andam muito junto, muito próximo, justo por conta dessa situação. O sistema está tentando limitar as nossas potencialidades. E aí a gente não consegue viver aquilo que a gente poderia estar vivendo, né? O que você fala? E vale lembrar que o TDAH, o diagnóstico de TDAH, em 70% das vezes, ele também tem um outro diagnóstico relacionado, um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de transtorno de oposição e desafio. Então, 30% dos diagnósticos de TDAH são só TDAH. Geralmente as pessoas fazem, até entrando um pouco, né, em como seria essa questão medicamentosa, vão fazer uso de medicamentos como antidepressivos associados a alguns outros medicamentos para tratamento de TDAH. Então, perguntando sobre a questão das causas, o que causa TDAH. E aí entrando, quer falar sobre isso?
Então, o TDAH, ele tem... Bom, a gente já separou, né? O que é o TDAH com sintomas parecidos com TDAH ou iguais, mas que não necessariamente são TDAH, né? Para ser TDAH, tem que ter sintomas de hiperatividade, de atividade excessiva e falta de foco, falta de atenção antes dos 12 anos e tem que ser em mais de um ambiente, em pelo menos 2. Então, se entra no TDAH, a gente tem que fazer essa diferença de diagnóstico, porque a gente também pode ter esses sintomas e não ser TDAH. Então, a origem, qual que é a origem do TDAH? O TDAH, ele pode ter uma origem orgânica, né? Então, pode ser um problema de constituição, né? De quando a gente era um embrião, de quando era de todo o desenvolvimento cerebral, de todo o desenvolvimento orgânico, físico da pessoa. E dentro desse desenvolvimento, desde o desenvolvimento de toda a gestação, existem estudos que relatam uma interferência de agrotóxicos e de outros tóxicos ambientais nesse desenvolvimento, aumentando a quantidade de TDAH nas pessoas. Sim, parece que 80% dos casos seria o que a gente pode traduzir como genético, uma causa gênica associada ali ao desenvolvimento. Jasmine, fica quieta, filha. A nossa cachorra tá aqui brincando no chão. Só que, mesmo sendo genético, precisa haver um fator que vai ativar, né, essa modulação aí orgânica para que desenvolva realmente a doença. E aí a gente traz aqui para apresentar para vocês alguns que seriam esses fatores, como a diabetes gestacional, a desnutrição infantil, fumo durante a gestação e alguns problemas na hora do parto, partos mais difíceis, sabe? Então, dentro dos estudos que a gente realizou, a gente encontrou algumas pesquisas que trazem esses fatores como contribuintes para o desenvolvimento do TDAH em adultos. Igual o Breno estava colocando, a questão dos agrotóxicos, a gente vê nessa questão da diabetes. Não apenas os agrotóxicos hoje são comprovadamente, né, desencadeadores, eu posso chamar talvez assim, de TDAH. Mas, por exemplo, o uso excessivo de açúcar. O quanto hoje nós consumimos doces. O quanto a gente consome, por exemplo, farinha branca. E lembrando que os açúcares, as farinhas brancas, elas são, por excelência, alimentos que desenvolvem um comportamento agitado, né? Eles têm uma qualidade de liberação de energia muito rápida e muito intensa e que produz uma atitude também muito rápida e muito intensa, né, das nossas atividades. Estão colocando ali uma mensagem, né? Olha só, que a alimentação influencia muito no TDAH e é possível tratar o TDAH mudando, sem medicação, apenas mudando a alimentação. E a gente pode colocar que não apenas fazendo essa mudança, a gente acredita plenamente todo esse trabalho nessa medicina integral que a gente vem trabalhando e desenvolvendo, assim, na nossa atuação clínica mesmo, não só a alimentação, mas os hábitos de vida também. Porque não vai adiantar você apenas eliminar, por exemplo, os açúcares, mas continuar consumindo muitas vezes farinha, né? Não adianta a gente eliminar agrotóxicos, açúcares, o glúten da nossa vida, mas ficar sedentário em casa, porque a atividade física também é muito importante para o desenvolvimento biológico do ser, para o desenvolvimento psíquico também. Toda essa questão da liberação de alguns hormônios é fundamental para a construção do nosso ser também. Sim. E uma atividade física, um esporte, eles inevitavelmente exigem um condicionamento mental de concentração. Então eles agem como se fosse uma reabilitação, né? Se você tem
dificuldade de concentração, um esporte, uma atividade, ele te força a ficar mais concentrado, a ter uma atenção por um tempo mais longo. Uhum. E isso nós estamos falando das origens orgânicas, né? Do TDAH ou dos outros sintomas semelhantes ao TDAH, mas não caracterizam o diagnóstico. Sim. Dentro desse ponto que ela estava colocando, por exemplo, sobre a questão da da questão medicamentosa, né, do uso, eu estava lembrando aqui, quando a gente fez vestibular, né, pela última vez, a gente observou um número altíssimo de adolescentes fazendo uso de medicamento que é para déficit de atenção e hiperatividade, apenas com a ideia de que se eu não tenho TDAH, mas eu uso o medicamento, eu vou ficar mais atento, eu vou ter um desempenho melhor nos estudos. E hoje a gente percebe o efeito rebote acontecendo em muitas pessoas que fizeram a utilização desses medicamentos, como a Ritalina, por exemplo, que ficou super famosa há algum tempo atrás. A gente conhece muitas pessoas que fizeram o uso do medicamento, realmente tiveram um certo boom energético, assim, né? Conseguiram se concentrar um pouco mais durante os estudos para o vestibular, mas hoje estão fazendo uso de outras medicações ou até mesmo tendo que continuar com essa medicação para dar conta da vida acadêmica. E não necessariamente a pessoa precisava, mas pelo uso, né, indiscriminado, como a gente faz de muitos medicamentos, como foi o caso dos antibióticos no passado, né? As pessoas estão utilizando muito, não apenas a Ritalina para essa questão da atenção, mas outros ansiolíticos, por exemplo, para dormir. A pessoa às vezes fica na procrastinação diária, não faz nada, sedentarismo e quer chegar à noite e conseguir dormir. Mas o corpo não está cansado, como é que ele vai dormir? Né? Ele quer continuar produzindo alguma coisa. E a pessoa acha que ela tem insônia, ela vai lá, reclama para o médico de insônia, o médico passa ali um medicamento para ela dormir. E na verdade o que ela deveria fazer é atividade física. Iria curar ela, iria libertar ela, né, de todo esse sofrimento, porque é claro que isso é um sofrimento. Assim como o TDAH para as pessoas, para as crianças, para os adultos que ainda manifestam os sintomas e que não conseguem lidar muito bem com os sintomas. É um sofrimento. E todo mundo tem a experiência de passar um dia em atividade extenuante, né? Gastar bastante energia fisicamente, corporalmente e dormir muito bem e acordar muito descansado no outro dia. Em contrapartida, quando a gente usa a energia só mentalmente, né? Que igual geralmente são os nossos trabalhos sentados o dia inteiro na cadeira, só pensando, agindo, né? A maioria das atividades é pegar o telefone ou digitar, é muito pouco. Então o nosso corpo físico, o nosso organismo, ele não descarrega a energia necessária, ele continua cheio de energia. E quando a gente vai dormir, né, e qual que é a função de dormir, do sono? É repor as energias. Mas se a gente não gastou, a gente não tem o que recarregar. Então a gente continua com energia para gastar e não dorme. E não aceita não dormir, e aí a gente vai procurar alguma solução que faça a gente dormir na marra, né? Sim. A gente citou esse caso da Simone Biles, né, da atleta, tá colocando ali que alguns atletas da Olimpíada estavam apresentando, né, TDAH. A gente até citou o caso dela logo no início aqui da live. Então, perguntando também se a psicoterapia ajuda as pessoas com TDAH. Como que a terapia pode ajudar? Muitas vezes os sintomas de desatenção, eles estão muito relacionados a alguma preocupação psicológica que muitas vezes são tão antigas que a gente nem se dá conta. Às vezes a gente tem preocupações de agradar as pessoas, preocupações de ter que se manter, de ter que ganhar o dinheiro no final do mês, preocupações de aparentar ser inteligente, ou de aparentar ser engraçado. E a gente tem todo
um desgaste mental, todo um funcionamento psicológico em segundo plano, às vezes segundo, terceiro, quarto, quinto, às vezes são muita atividade mental que acaba sugando a nossa energia que a gente poderia focar no que a gente precisa. E talvez são coisas muito antigas, coisas que a gente desenvolve na infância, coisas que a gente desenvolve ao longo da adolescência, mesmo na idade adulta, e que a gente não se dá conta. E isso causa um esgotamento mental que, no final das contas, impede a gente de ter a atenção que a gente precisa no dia a dia. Pode acontecer também, né? Muitas vezes a gente percebe como a ansiedade ela está disseminada atualmente. E se a gente for parar para pensar um pouco mais profundamente na ansiedade, a ansiedade é um nome novo para o medo. Para medo, né? Ah, estou ansioso. Mas eu estou ansioso é porque eu estou com medo de alguma coisa. Ou eu estou com medo de uma coisa que aconteceu, ou eu estou com medo de alguma coisa que vai acontecer, ou eu estou com medo de alguma coisa que pode acontecer. Mas eu estou ansioso porque eu estou achando que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa que pode acontecer, e eu estou querendo me preparar, mas muitas vezes eu nem sei o que é. E aí a gente fica inquieto. E essa inquietação, muitas vezes, ela é externalizada como uma atividade constante. Às vezes a gente não para, né? A gente não consegue parar porque a gente sente um medo, começa a ser invadido por alguma coisa pode acontecer, e aí a gente começa a querer se distrair para fugir desse mal-estar e entra num quadro de hiperatividade com fundo psicológico. Né? Nesse caso, ir ao psicólogo, fazer uma terapia vai ser muito mais eficiente do que tomar um medicamento, por exemplo, um ansiolítico para controlar todos esses sintomas. Além do que a gente, infelizmente, tem todos esses efeitos colaterais, né, relacionados aos medicamentos alopáticos convencionais. Então, parece que seria muito mais eficaz antes da pessoa até procurar um psiquiatra, tentar entender o que está levando ela à manifestação desses sintomas. E o psicólogo, né, ou um terapeuta que consiga fazer esse tipo de abordagem, vai ser muito mais útil do que a utilização, né, do que o uso dos medicamentos. A gente está com pouco tempo, a nossa live daqui a pouco, né, vai ser derrubada aí pelo Instagram, então só abordando um pouco do que a gente pode fazer para a gente aprender a lidar e contornar esses sintomas do TDAH. Se a gente pensa em adultos, né, adultos que ainda estão apresentando sintomas, as recomendações seria a atividade física, isso para criança também, cuidado com a alimentação, realmente tentar eliminar da vida os açúcares. Porque você pensa o seguinte, a pessoa come uma barra de chocolate, você quer que a pessoa fique quieta depois? É impossível. E, gente, tem gente que come uma barra. Assim, eu conheço algumas pessoas que comem uma barra de chocolate. Dizem assim que santo de casa não faz milagre. A minha irmã mesmo, ela senta e come uma barra de chocolate. Pra ela é natural, ela consegue fazer isso. E assim, ela é ligada no 220 até pra mais se bobear, sabe? Ela não fica quieta. Mas assim, ela não tem TDAH. Ela realmente abusa muito do doce. E isso faz com que aqui dentro o cérebro dela fique na loucura. O corpo dela se manifesta o tempo todo, quer sempre estar movendo, tem muita energia para gastar. O açúcar é um estimulante potente, né? Se a gente parar para pensar o quanto a nossa alimentação ela é estimulante, é uma coisa um pouco exagerada. Geralmente, o que a gente toma de café da manhã? É café, que é estimulante, com açúcar, que é outro estimulante. É pão, que também é farinha branca, que também é estimulante, né? O nosso lanche é biscoito, mais farinha branca, mais café, mais açúcar. Né? Tudo estimulante, gente, aí não tem como. Igual eles estão colocando ali agora, né, no chat.
que seria um tripé, e tem toda a razão, que é alimentação, atividade física e sono. E a gente vai incluir um outro que a gente trabalha muito dentro da medicina integral, que é também o silêncio. E no caso do TDAH, aprender a ficar em silêncio, as práticas meditativas, as práticas contemplativas, para a criança é muito difícil, mas é possível também se a gente souber contornar, né? A gente souber orientar. Por isso tem alguns grupos de meditação para criança que são super válidos, quem tem filho pode estar procurando também, mas o adulto, ele já consegue com um pouco mais de disciplina tentar participar, né, de alguma atividade nesse sentido. Não só regular agora a alimentação, como também a prática de atividade física cotidiana e também o sono e o silêncio. E lembrando que o silêncio é o que, por excelência, vai ser a atividade organizadora do psicológico da pessoa. Uhum. Dos mecanismos que ficam acontecendo mentalmente, né? Que a gente fica tão agitado, pensando, falando, e mesmo quando a gente não fala porque não tem ninguém perto, na nossa cabeça a gente está lá falando. Então o silêncio não é só não falar com ninguém perto, é um silêncio também dentro da própria cabeça, né? E isso vai organizar toda a nossa psique, todo o nosso campo psicológico. Silêncio mental, como ela está falando ali. Sobre as crianças, só para a gente trazer um pouquinho também, algumas ideias para elas, pensem que a gente tem que desenvolver com a criança atividades que façam sentido, que tenham propósito. Não é apenas você dar um brinquedo para a criança e deixar ela ali, como os pais fazem muitos hoje em dia, dar o celular para que a criança se ocupe. E não é essa a ideia. Se você realmente quer fazer com que o seu filho se liberte, né, dessa doença e também de algumas outras que são similares, a gente tem que começar a criar atividades com propósito. Uma ideia. Não é só levar a criança, por exemplo, para brincar no parque com os coleguinhas, às vezes, ou para ir no quintal, por exemplo, cuidar das plantas. É conseguir estimular, incentivar, explicar para a criança o porquê de plantar uma árvore, de ir ali regar a árvore, de podar, né, alguma planta, por exemplo, de tirar as folhinhas secas da planta. Quando você começa a explicar isso, a criança começa a participar de toda a construção, e isso é estimulante para ela, porque ela quer isso. E lembrando que a criança, ela não conhece o mundo, ela não conhece as coisas que existem. E ela precisa de uma referência que ensine para ela o que são as coisas, para que as coisas servem, quais coisas são importantes, quais coisas ela deve fazer, quais ela não deve fazer. Então, quando a gente pega uma criança e coloca ela para ficar no celular sozinha, ou coloca uma criança para brincar sozinha, ou a gente quer que ela desenvolva alguma coisa sozinha, isso está fadado a acabar em frustração. Porque a criança não dá conta de viver sozinha. E ela vai chamar a gente. E ela vai chamar a gente de todas as formas. Ela vai querer possíveis, que a gente interaja com ela. Porque ela precisa desse referencial, né? Temos 2 minutinhos só. Então, para a gente já encerrar, aproveitando o gancho da fala do Breno, as crianças, elas se espelham nos adultos. E aí, não tem como a gente exigir que as crianças tenham determinado comportamento se nós não temos. É como falar assim, não come chocolate, não come biscoito recheado porque faz mal, filho. Mas você pega e come na frente dele, ou mesmo compra pra ele, né? Que é aquela coisa, meu filho não gosta de comer brócolis, meu filho não come alface, não come verdura, não gosta de maçã, meu filho não gosta de maçã, o que eu faço? Aí, ele só quer comer biscoito, só quer comer chips, salgadinho, o que eu faço, doutor? Eu digo assim, o problema não é com a criança, o problema é com o adulto que não tem limite, não consegue se colocar no papel que ele deveria executar. Porque quem compra o biscoito para a criança? Quem dá o chocolate para a criança no lugar da maçã? Gente, é claro que uma pessoa que come chocolate, quando come maçã,
vai achar que a maçã é horrível. Mas a gente sabe que não é horrível. Assim, a gente sabe que tudo é uma questão de aprendizado. E a criança, todas as crianças estão aprendendo muito com os nossos comportamentos, com os comportamentos dos adultos que vivem em torno delas. E se a gente não consegue falar não para uma criança ou para alguém, talvez seja algum distúrbio psicológico que a gente tem dentro da gente, que a gente desenvolveu, que a gente recebeu e muitas vezes passado e aprendido com os nossos próprios pais, os nossos, né, diante das situações que a gente vivenciou. Aquela questão dos padrões, das crenças limitantes que a gente vem trazendo aí de geração em geração. Mas isso vai ficar para um outro encontro, porque realmente eu acho que já deu o nosso horário, alguns segundinhos aí. E a gente quer agradecer a todos pela participação e até a próxima segunda. Se quiserem mandar sugestões de tema, perguntas também, fiquem à vontade. Namastê! E até a próxima segunda-feira. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite.